Ou seja, isso significa que agora eles precisarão, evidentemente, de não só coletar o seu RG, mas garantir que seu RG é verdadeiro, né? Então eles vão conferir e vão utilizar um mecanismo de checagem. Então, para ter conta no Twitter, Facebook, YouTube, esquece, né? Vai ser uma realidade agora usar RG. Essa lei é bem heideggeriana, né, velho? Autenticidade, tudo. Tem que ser autêntico, né? Isso é tenso, velho. Vocês têm noção que isso é tenso, velho? Isso é tenso pra caraca. Porque eles deverem praticar assim uma Não, ele praticava não é. É como fazer conta no banco. Sim, a gente faz uma conta no banco. É o meu procedimento. Literalmente. É o meu procedimento de fazer conta no banco. Verifica lá com o negócio. Manda pro Banco Central, no caso vai mandar para algum centro de registro e vai... Tenso não poder citar ódio anonimamente, né? Jefferson, você quer entrar aqui na live? O negócio que eu penso é que se isso aí for aprovado, eu não sei como vai, mas eu acho que a única alternativa que isso for ter pra ter uma internet mais boa é ser igual esses dois programadores. Pô, velho, eu não tô achando tão ruim não. Será que eu sou comuna? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Mas é comunista, pô. Capaz, eu tô no intervalo do trampo aqui. Não, então digita aqui pra mim. Fala pra mim. O que dá direito ao governo dizer como deve ser minha relação com as plataformas? Eu fiquei muito curioso. Diga pra mim, qual que é o princípio que dá direito ao governo pra fazer isso? Fiquei muito curioso. Não, pô, e quem define o que é incitação ao ódio? Quem define? Fizeram um monte de coisa aí, colocaram Petri, um monte de podcast associaram com o Mexutinho em escola. Pô, isso não faz nenhum sentido não, pô. Você conhece aquele meme da foto de anime no Twitter? Não tenho foto de perfil para você poder ir até o meu trabalho e acabar com a minha vida. Já viu esse? Que é um meme que ele usa bastante no Facebook, dizendo que ter foto de perfil é uma forma desse pessoal ir atrás de você e da sua vida e utilizar o máximo de ferramentas possíveis para acabar com a sua reputação perante essas pessoas. Mas eu tô esperando, querido. Qual que é o motivo de legitimidade para isso acontecer? Basicamente, ao meu ver, é para diminuir a quantidade de fake news e o alcance de mentiras na internet. Esse é o princípio. Esse é o princípio de legitimidade. Por que o governo tem legitimidade? Porque para diminuir a quantidade de fake news e o alcance de mentiras na internet, nós devemos restringir as pessoas. E aí eu fiquei muito curioso com a sua fala. Porque uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte. A partir desse momento, a verdade deve ser imposta. Você acha que você tem opiniões muito boas sobre o mundo? Quão especializado você acha que você é? Eu vou dar um exemplo. Eu li em toda a minha vida um pouquinho mais de 2.000 livros. Você acha que você leu algo próximo disso? Por exemplo, aqui se a gente fizesse uma competição, uma disputa realmente intelectual, para saber quem ia entender um determinado assunto, vamos dizer, por exemplo, publicidade e propaganda. A gente fosse a fundo em descobrir como funciona esse assunto. Você acha que você leria quantos livros ao final de um mês? Eu te garanto que pelo menos 30 livros no mês eu leria numa disputa com você. Você acha que você leu perto disso? Você acha que algumas dessas palavras que definem o que é verdade, quem você acha que definiria numa sociedade o que é verdade? Eu ou você? Você acabou de falar, capaz, eu tenho que trabalhar. Desde que me vejo como indivíduo, eu não tenho tempo para ler. Então isso significa, Vossa Senhora, você falou que eu sou desocupado, eu não sou desocupado, eu trabalho com isso. Você parece ser o tipo de pessoa que você teria que ouvir eu dizendo que é verdade ou não é. Vamos fazer assim, vamos pensar na sociedade aristocrática. Quanto espaço você teria nela? Se as suas opiniões tivessem que ser manualísticas e elas tivessem que ser aquilo que colocassem para você, será que a sua vida não seria de alguma forma a vida de um escravo? Será que não é na verdade a sua opinião e não da minha que eu tenho que ter medo? Porque a minha opinião, eu me sincero, a gente falou coisas aqui que para outras pessoas são consideradas coisas difíceis de serem ditas. Vocês vão falar pro Monark.
Monarca, o seu problema não foi você ter dito que um partido nazista deveria existir no Brasil. Não foi esse o seu problema. O seu problema foi que você não sabia 10 autores que defendem isso aqui no Brasil e que têm doutorado aqui hoje, atualmente, e fazem essa defesa e fazem essas estruturas para poder utilizar como base. Você não colocou o doutorado deles contra o doutorado dos caras e disse, não, isso daqui é valioso por causa disso. Certo? É uma questão muito simples. Para mim é uma questão muito simples. A partir do momento que a gente coloca essa realidade, a partir do momento que a gente coloca isso como um fato concreto, a gente vê, opa, parece ser o caso. Parece ser o caso. Que a minha opinião não vai ser censurada, vai ser a sua. Na verdade, eu vou ser muito sincero. A sociedade, por ela me censurar, ela deveria estar no nível da Coreia do Norte. A sociedade, por ela me censurar, ela estará num nível muito maior do que o nível da média. É você que vai falar a sua opinião como um uga-uga. É você que não vai conseguir dizer que a sua opinião não é homofóbica. O Moboro aqui, por exemplo, ele estava mais cedo fazendo uma piada. Essa piada, na boca dele, se ele, alguém disser que ele é homofóbico, ele vai mostrar 300 outras falas de pessoas que falam exatamente a mesma coisa que ele, num tom muito pior do que o dele, e vai utilizar isso como uma argumentação. Entende? Ele vai demonstrar que isso é uma praxe. Só que você, querido, você tem certeza que todas as suas palavras, por exemplo, não são consideradas ruins? Você não acha que todas as suas palavras não podem ser interpretadas de um jeito maligno? Careca mandou R$6. Solapada seca. Você falou aqui, ó. Eu não propago ódio disfarçado de piada. Então sou eu que propago ódio? Você tá dizendo, então, você disse que eu vou ser censurado. Então você acha que eu propago ódio disfarçado de piada? Você sabia que o que você tá fazendo é uma injúria? Você sabia que eu poderia lhe processar em virtude disso? Você sabia disso? Que é muito fácil. Você não tem noção do que são as palavras, de como elas são fáceis. Hoje, se eu decidisse processar, eu tinha... Primeiro que eu tenho o seu nome. Eu tenho a materialidade para lhe processar. Você disse que eu propago ódio disfarçado de piada. A não ser que você tenha o que a gente chama de a exceção da verdade, você não tem como provar que você não fez isso. Processa aí, se não consegue interpretar a frase, né? Vai longe do processo. Isso é outra injúria. Você acabou de fazer a segunda injúria. Continue. O melhor é que ele tá falando que tu não consegue interpretar. Eu queria ver tu falar isso na frente do juiz, caralho. Queria ser o juiz ia falar, opa, eu não sei interpretar? Tu não entende que o teu ponto que tu tá usando de interpretação não vale na estrutura que tu tá defendendo, as autoridades que defendem, irmão. Você não é autoridade em nada, você tá trabalhando o dia inteiro. O que eles estão dizendo é isso. Você, proletariado fudido, tem que abaixar a cabeça e aceitar o que as autoridades estão falando. Só isso, irmão. Pelo amor de Deus, interpretação de texto. Como é que vai interpretar dizendo que a outra pessoa tá propagando ódio? Quem define quem é ódio ou não é a autoridade. A autoridade. Tu não é autoridade não, tabacudo. Quem define o que é fake, o que é verdade, o que é mentira, o que é verdade é a autoridade, não é tu. O mais absurdo é que eu tô te defendendo enquanto tu tá me atacando e eu podia usar o que tu tá me atacando pra te fuder, caralho. Eu não faço isso porque eu não acho que isso é justo. Eu não entendi o cerne do seu pensamento. Você acha que as minhas ideias, elas são fake news. E eu fico me perguntando sinceramente, qual o critério que você tem para isso? Qual o critério prático que você tem para isso? O que define se algo é fake news? Se você não lê, se você não estuda, como você sabe se algo é fake news ou não? É porque as pessoas que você segue dizem que é. Esse é o seu critério para algo ser verdade ou mentira? Porque eu vou dar um exemplo. Daniel, eu garanto para você que eu li muito mais livros da sua vertente política, eu vou escolher a vertente política. Eu li mais livros da sua vertente política do que você. Então eu decido se o que eu estou dizendo é fake news ou não. E você não? Você se submete? É isso? Essa é a sua opção? Se pra mandar em tu só tem que ler, tá muito fácil, porra. Ele precisa de um critério objetivo. Então, mas se ele acha ele que pra mandar nele é só ler, então ele tá fudido. Tudo bem, eu tô dizendo que ultimamente a guerra é essa. Mas eu não tô entendendo essa guerra. A guerra? Que guerra? A gente tava falando sobre o critério de legitimidade. Você disse que é legítimo que o Estado faça isso dessa forma. Quem inventa a melhor mentira para ser propagada. Que guerra é essa? Mas não é assim que funciona. Você acredita que existem pessoas que não estão preocupadas em inventar a melhor mentira?
Você acredita que existem pessoas que estão realmente enxergando, interpretando a sociedade em termos de valores universais como a verdade? Você acredita que, do ponto de vista de um católico, por exemplo, para ele dizer a mentira é muito pior do que estar errado numa discussão? Você entende que para esse homem mentir é a essência Careca filho da puta mandou fundamental R$6. daquele que Tony. é seu inimigo? Que ele organiza a sua vida baseado em buscar a verdade? Eu acho que você não processou isso não, cara. Eu acho que você não tratou que existem pessoas que estão objetivamente preocupadas com a verdade. Existem pessoas que estão objetivamente preocupadas em estabelecer um discurso que você possa falar. Porque não vai ser eu que vou ser calado, não. Vai me perdoar, mas 10 vezes eu vou falar, 10 vezes eu não vou ser censurado. 10 vezes eu vou falar e 10 vezes eu não vou ser denunciado. Sabe por quê? Porque o que essa discussão faria é que eu seria o primeiro a entrar com uma petição com um advogado para sair de qualquer situação. Porque existem argumentações jurídicas plausíveis. Você não tem nem esse dinheiro para fazer isso. Você não está envolvido politicamente. As pessoas não entendem que a sua opinião vale. Então hoje, por exemplo, se eu fosse processado, as pessoas iriam... Não, a opinião do Meurinho é uma opinião valiosa. Eu quero que ele continue falando. Vou pagar o advogado dele. Se você agora for censurado, quem vai pagar o seu advogado, Jefferson? Você se deu conta disso? Na sua opinião, como que é resolvida a questão dos homicídios nas escolas? Eu não entendi. Os homicídios nas escolas, você acha que eles estão lastreados com os fenômenos que estão acontecendo na internet? Você acha que o que define é o comportamento do Discord, do Facebook, do Rumble? É isso o que define? Eu quero, por favor, que você me mostre quais são os vídeos que estão gerando isso. Quais são fatos, beleza. Me mostre então, quais são os vídeos que estão gerando isso. Quais são os vídeos, as lives, os artigos que estão mostrando esse fato. Que são a materialidade disso. Se isso está acontecendo, eu vou mostrar agora, vou mandar uma série de links que estão ali, e esses links são a razão disso. Né? Porque, não sei se você sabe, não é uma impressão sua, é um fato. Você disse que é um fato. Se é um fato é uma coisa que aconteceu em algum lugar, em algum momento. Esse fato aconteceu em algum lugar, em algum momento, a gente poderá ver. Inclusive, como ele aconteceu virtualmente, a gente vai conseguir ou utilizar o arquivo.org ou outras coisas para fazer isso. Eu sempre fico impressionado, velho. Mas é verdade, está diretamente envolvido, claro. Cadê? Então, você está diretamente envolvido, você tem como estabelecer uma relação de causa e consequência. Qual foi o vídeo que as pessoas dos massacres assistiram para isso? Manda aí, velho. É um fato e é verdade, tá fácil. Inclusive, se fosse um fato, era só essas pessoas censurarem as pessoas que fazem isso. Mas isso é outra história. Não era regular a internet inteira. Exatamente. O cara procurando né, o vídeo. Não tô entendendo onde vocês querem chegar, é fato já. Como assim é fato? Mas e manda os fatos pra gente acessar e ver que a gente tá errado. Onde eu vejo os fatos? Manda aí, man. Dizer que é fato não torna a coisa fato, né? Mandei aí um. Qual fato que você mandou? Manda de novo, eu me perdi. Deve ter sido muitas mensagens. Qual foi o fato? Qual foi o vídeo que fez os massacres acontecerem? Acho que foi lá da Globo que a pessoa tá falando. Mas ele não falou nada. Tá aí a matéria. A matéria do quê? Do Fantástico? Qual foi o evento? Porque, não sei se você viu a matéria do Fantástico. A matéria do Fantástico diz, havia uma série de jovens. Esses jovens
eles interagiram entre si e eles geraram isso. O que isso tem a ver, por exemplo, com o YouTube, eu não tenho a menor ideia. Qual vídeo gerou esse comportamento deles, eu não tenho a menor ideia. Não, mas eu tenho uma dúvida. Se um vídeo gerou esse comportamento deles ou apanharam em casa, eu não tenho a menor ideia. Mas quando a Globo defendeu a... Tu mandou um link? Ah, pode ser que ele tenha mandado um link e tenha saído. Quando a Globo... Diga o título do vídeo. Quando a Globo defendeu a ditadura militar... Qual é o título do vídeo? Pode falar. Quando a Globo defendeu a ditadura militar. Ela tava certa ou tava errada? No fato dado? Que a ditadura era certa? Aí Melhor não mandar o vídeo, senão vai ter outro ataque. Cara, abre o link, mas qual o link? Manda o nome da matéria. O nome da matéria. Desafio do Discord. O que é o desafio do Discord que estaria por trás de ataques à escola? Vamos ver o fato. Conhecido entre adolescentes, é da tal plataforma de jogos que estariam surgindo estímulos para os vários casos de ataque e tentativas de ataque. Nos últimos dias, o Brasil achou uma avalanche de casos de ataques. Nos 3 casos mais graves, uma professora de 71 anos foi morta numa escola da Zona Oeste, 3 adolescentes acabaram feridos apunhaladas. Houve uma série de tentativas de massacre e, segundo adolescentes frequentam escolas Brasil afora, investigadores policiais, cujo autor tendo seu celular acessado... Aqui. Segundo adolescentes frequentam a escola Brasil afora, investigadores policiais que atuam nesse caso, como registrado no Goba, cujo autor não chegou a ferir esse caso, foi levado preso, tendo seu celular acessado pelas autoridades. As ações se proliferaram por vários estados e cidades dos mais diversos perfis populacionais e socioeconômicos, estariam sendo estimulados e orquestrados no aplicativo de jogos. Permite muita interação entre seus usuários, muito popular entre os jovens, o Discord. Então você tem adolescentes que frequentam escolas Brasil afora e investigadores policiais. Essa é a sua evidência. São os adolescentes que frequentam as escolas, né, basicamente o chat, né, adolescentes, muitas vezes adultos, né, e investigadores policiais. Essa é a sua evidência. Esse segundo aqui, de acordo com eles, esse foi o fato. Essa é a sua materialidade. Eles disseram, então foi. Isso é o seu fato. Lançado em 2015, a plataforma Discord é usada por milhões de pré-adolescentes e adolescentes, que além de se divertir, podem se comunicar por áudio, mensagens e fotos e conviver em fóruns. Foi lá que teria surgido o tal desafio de 6 milhões de usuários. Estimulados por lideranças que cultuam nazismo, fascismo e toda a sorte de ideologias racistas, xenófobas e de extrema-direita, os jovens estariam sendo desafiados em abril a cometer o maior número possível de assassinatos em escolas, como forma de honrar os autores de morticínios emblemáticos ocorridos anteriormente. Não à toa cresce o número de perfis nas redes sociais e no próprio Discord. Usuários ou fotos ou parte dos nomes de assassinos brasileiros e estrangeiros já chocaram o mundo, tirando a vida de instituições educacionais. A orientação das autoridades especialistas em comportamento dos adolescentes segue sendo a mesma. Devem controlar e monitorar as redes. É isso? Eles disseram que, em virtude do desafio do Discord, as pessoas terão começado a fazer isso. Então, se eu lhe desafiar agora, se eu fizer um desafio aqui pro chat para dar todo o seu dinheiro para mim, você vai me dar o seu dinheiro. Não, porque ele não é um adolescente, se fudeu. A meu ver, são problemas que serão resolvidos. Mas você não me deu a causa deles. Você disse que, e a fonte é adolescentes e investigadores. O desafio no Discord provocou isso. Merda. Eu queria entender essa transformação. O cara não cometeria um crime. Ele abre o aplicativo e resolve virar um assassinato. Um assassino. Eu quero entender isso. Paulo Degani, tem idiota que tá fazendo pix pra escutar essas asneiras. Escutar o que eu tô falando? Por favor, me refute. Entra aqui agora,
A gente entra aqui no StreamYard e você mostra que eu estou errado. São crianças, não têm capacidade de ser alimento. Então, o que você disser para elas fazer, elas vão fazer. Denunciar esse canal por Moraes, boa sorte. Não entendi. É isso, cara. Sabe que eles não estão entendendo? Por que ela tá mexendo no Discord assim? Isso a causa disso não é muito mais fundamental, tipo, não é que tem, por exemplo, eu coloquei num texto que eu escrevi lá no Bitcoin Block, eu coloquei assim, existem pais, existem pessoas, existe todo um nexo ali de pessoas que cuidam da criança. E a criança ser deixada à mercê da internet, que tem muito material educacional, muito material bom, mas que ela também possui perigos, assim como qualquer coisa na vida, se você deixar uma criança sozinha na rua, ela pode cometer alguma coisa errada, ela precisa de vigilância. Mas isso não quer dizer que você deva fiscalizar, botar uma câmera a cada canto da rua. Pelo amor de Deus, cara. Mas o que eu não entendi é essa relação. O fato seria que foi feito o desafio, então as crianças juram essa forma. Eu não sei o que é fato aí, tipo, eu não sei o que é isso, fato. O pessoal usa essa palavra lá caralho. São fatos. Cadê?